Boa noite a todos, shalom, né? Graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula da nossa série. Nós estamos falando sobre o território das emoções, né? Tivemos já sobre a mente, sobre a vontade, e agora estamos falando sobre as emoções. Nossa primeira aula, na semana passada, nós falamos, né? Realmente o que é esse território, né, das emoções. E conseguimos compreender, né, que o propósito de Satanás sempre é nos ferir. Vou mandar o link de novo para ver se resolve. Tem gente tentando entrar, não está conseguindo. Deixa eu mandar aqui. E então, isso mesmo, gente, vai dando suporte aí, quem vê lá no grupo, vê no bate-papo aí, tá? E aí hoje nós vamos entrar em algo que é bem interessante, né? Nessa aula de hoje nós vamos falar que Jesus, ele foi ferido, tá? Compreender um pouco isso dentro da palavra e falar um pouquinho sobre a prisão das mágoas, tá? Então, a gente tem comentado que essa série, né, tanto onde a gente tem falado sobre a mente, falamos sobre a vontade, agora vamos falar sobre as emoções, ela tem sido uma perspectiva mais pastoral, né? Nós temos uma formação, né, na área da psicologia, na área da ciência, certinha, mas a gente está trazendo ela mais um aspecto espiritual e bem contextualizado, né? Porque nós estamos seguindo, né, fazendo realmente um estudo, quem tem o livro, quem tem, né, realmente aí assistido, acho que tem ministrações em vídeo também da apóstolo Vanessa Milhões, dessa temática, vai ver que a gente está seguindo ali bem direitinho o conteúdo do livro. Então é realmente uma aula, né, um estudo, tá bom? Então nós vamos para essa segunda aula de hoje, que é Jesus foi ferido. Então, bem-vindos a todos que estão assistindo aqui online, né, nesse momento, ao vivo, e quem vai assistir depois, né, que vai estar disponível, né, no YouTube, tá bom? Jesus foi ferido, tá? E a primeira questão é Isaías 53:5, né, que é o texto base, o texto chave, quando nós falamos de cura, quando nós falamos de feridas, quando falamos, né, nesse contexto de feridas mesmo, é Isaías 53:5, que diz assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E Isaías, né, 53, o verso B, 5, diz assim: ao Senhor agradou moê-lo. E a gente vai compreender, queridos, que o diabo ele feriu, mas a ferida de Jesus se tornou o nosso instrumento de cura. Né? Então, tudo que aconteceu com Jesus, todos os processos que Jesus passou, todas as situações, todos os contextos, né, que Jesus enfrentou ali, nos traz hoje, né, nos garante, nos legaliza, nos autoriza, né, a desfrutarmos, né, desse oposto, amém? Então, todo o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário foi como nosso substituto, né? Então, Jesus ele foi, né, moído por causa das nossas transgressões, né? Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, ele sofreu, né, ali no aspecto não somente físico também, mas também espiritual, né, emocional, né, toda a atmosfera, todas as situações, todos os contextos, todas as palavras que Jesus ouviu, tudo aquilo ali, né, que viria para ferir, para machucar, realmente para matar, né, Jesus entrou ali como nosso substituto, tá bom? A fim de quê? De quebrar o domínio de Satanás sobre as nossas vidas. Então, comprar-nos uma eterna redenção, tá? Que ela é extensiva em todas as nossas áreas. Então, nós cremos muito, né, dentro das nossas aulas, dentro das nossas falas, nós sempre vamos citar, e o Senhor Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E qualquer coisa contrária a isso é disfuncional, né? É antibíblica, é anti o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, ele veio para nos dar vida e uma vida plena, uma vida completa, uma vida em abundância. Amém? Então, nós precisamos nos conscientizar disso, né? Esse fim de semana, como eu comentei aqui com as meninas antes de iniciarmos a aula, né, nós estávamos em Porto Velho, nossa capital aqui, eu sou de Ariquemes, Rondônia, norte, né, do Brasil. Eu falo assim que a gente tem, né, alunos de várias cidades, vários estados do Brasil. E nós estávamos ministrando e no domingo eu ministrei e eu falei, qualquer coisa fora disso, fora de uma vida em abundância, fora de realmente
gerar, viver fruto, né? Viver o nível de prosperidade, quando nós falamos isso, prosperidade em todas as áreas, né? Na família, na saúde, nas finanças, nas emoções, nos relacionamentos, na vida espiritual, ministerial, enfim. Qualquer coisa ao contrário disso é disfuncional, não é o propósito de Deus. Então, de certa forma, né, na última aula eu brinquei, nós precisamos nos indignar diante disso, diante desses entraves, desses bloqueios, diante dessas limitações que nós vivenciamos, não porque Deus quer, mas muitas vezes por causa da nossa alma que está ferida, a nossa alma que não está vivendo aquilo que Deus tem, aquele processo, né, e realmente aquele projeto que Deus tem para nós, amém? Então, todas as áreas da nossa vida, elas precisam, devem e podem viver em harmonia. Por quê? Porque um preço foi pago para que isso acontecesse, amém? Isso é o nosso direito legal, por assim dizer, tá bom? Ou seja, Jesus, ele foi o nosso substituto, então nós não temos mais o direito de sofrer o que ele já sofreu em nosso lugar. Então, é incoerente, né? Eu tenho uma dívida que foi paga, né? Você tem uma dívida aí no cartão de crédito. E alguém vai lá e paga essa dívida, e você vai lá e paga também essa dívida, e quer pagar e tenta pagar essa dívida. Então, não tem lógica, não tem porquê, não tem motivo. Na verdade, não temos o direito de fazer isso, porque essa dívida já foi paga, amém? E vamos entender, então, o que aconteceu com Jesus, tá? Já que nós estamos falando que Jesus ele foi ferido. Jesus ele foi ferido por causa, né, das nossas iniquidades. E o primeiro ponto que a gente quer citar é que Jesus ele foi traído por um amigo íntimo, né, o seu tesoureiro, o seu discípulo escolhido, né, o seu 12. Mateus 26, 23, para quem está anotando, né, uma aula, então a gente gosta de anotar ali os tópicos, os textos. Então, Mateus, capítulo 26, verso 23, diz assim, Jesus disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Você já foi traído? Olha só a pergunta que a apóstola Paulice nos faz. E aí? Uma vez, duas, quantas vezes? Né? Quem nunca foi traído de alguma forma, talvez em intensidade diferente, em contextos diferentes, mas todos nós passamos por algum nível, por alguma situação, algum contexto de traição. Jesus o foi em nosso lugar. E sabe o que realmente isso significa? Que ele estende as suas mãos marcadas para nos trazer cura. Então, não quer dizer que nós não iremos ser traídos como Jesus foi, mas nós temos, então, um resgate, uma cura que já está provida, né, para as nossas vidas, amém? Então, o Senhor ele está conosco no meio da traição e Ele cura as nossas feridas de toda e qualquer traição, porque eles não têm pessoa, não tem contexto, não tem situação, não tem problema grande demais, né? Que o Senhor não possa curar, que o Senhor não possa restaurar, que o Senhor não possa transformar, né? Então, é necessário que nós venhamos ter essa compreensão, né? É necessário que nós venhamos entender a dimensão disso tudo, tá? Porque senão nós vamos sempre nos colocar no lugar de vítima nas situações. E a vítima ela não tem poder, né? Como a palavra já diz, ela é uma vítima, ela está indefesa, ela está vulnerável. Então, quando nós conseguimos compreender a dimensão de feridas, a dimensão, né, de traição, a dimensão daquilo que Jesus viveu, passou, né? Realmente vivenciou, Jesus experienciou, queridos. Não é uma falácia, não é uma encenação, não é um filme, né? Às vezes a gente vê, né, o filme, né, A Paixão de Cristo, tudo, né, aquilo ali, mas aquilo representa uma realidade. Jesus foi moído, Jesus foi, né, sofreu todos esses níveis de perseguição e deu a resposta correta em cada uma delas, para que nós possamos, dentro do seu modelo e dentro realmente dessa dimensão, né, de estar nele, de ser um com ele, né, de realmente nós conseguimos responder da mesma forma, né? A ministração que eu compartilhei no domingo falava sobre o ciclo da ferida. Então, quando nós não correspondemos a uma ferida, quando nós não correspondemos da maneira adequada às situações que nos acontecem, nós estamos iniciando o ciclo da ferida na nossa vida. E ela vai ter os estágios, né? Mas nós não vamos entrar hoje no ciclo da ferida. Mas é para a gente conseguir compreender que existe uma resposta que precisa ser dada diante das situações. Né? Ai, desliguei.
Jesus foi rejeitado. O segundo ponto é esse. Isaías declara: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Olha só o que eu acabei de falar, nem tinha lido ainda. Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Tá? É o verso 3 do texto, né, de Isaías 53. João disse que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Tá? Queridos, eu citei isso aqui também no domingo, é interessante. Pensa assim, você tem convidados para jantar na sua casa, você prepara tudo, faz uma mesa posta, né? Eu gosto muito de mesa posta, faz uma mesa posta, linda, prepara a comida. Shalom, shalom, Glaucia, bem-vinda, querida. E você prepara, né, a comida com muito carinho, você pensa numa sobremesa gostosa, você talvez até pergunte, ou tente saber o que os seus convidados gostam de comer, que tipo de bebida que eles gostam. E você prepara tudo, limpa toda a sua casa, organiza tudo, pensa ali depois onde vão sentar após o jantar. E aí simplesmente ninguém aparece. Simplesmente ninguém fala um nada com você. Não rejeitam só o seu convite quando esse convite é feito. Não se comunicam, não fazem pouco caso, desprezam você, desprezam a sua casa, desprezam a sua dedicação, desprezam tudo aquilo que você estava pensando, planejando e executando para recebê-los. Foi assim que aconteceu com Jesus. Ele veio para os seus, ele veio cumprir uma missão, ele obedeceu uma direção do seu Pai, ele se preparou e ele veio cumprir a sua missão, mas aqueles que deveriam recebê-lo, que seriam, na verdade, alvo da sua graça, né, foram os escolhidos, né, para desfrutarem do sacrifício, para desfrutarem de tudo aquilo que ele conquistaria, não o receberam, o rejeitaram. Até a família de Jesus o rejeitou. Os irmãos disseram que ele estava louco. Tá? João 7, verso 1-5 e Marcos 3, 21. Tá? Então, João 7, 1-5 e Marcos 3, capítulo 3, verso 21. Então, Jesus ele veio e ele foi rejeitado pelos seus. Jesus, além de ter sido traído e rejeitado, Jesus foi acusado. Uma das acusações daquele era, né, ali taxado, né, é de que ele era um mensageiro de Satanás. Mateus 12, 24 diz assim: os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, se nós estamos, de alguma forma, né, eu não sei hoje como, né, está a sua vida, o que você está passando, qual está sendo na sua guerra nesse momento, né? Mas se você está passando, né, ou já passou, ou passará, né, nós não estamos isentos de passar por níveis de acusação, né, na nossa vida pessoal. Vidas quantas calúnias são levantadas, né? Falando isso aqui com vocês, eu me lembrei de algo que uma pessoa falou para outra para tentar afastar-nos. E uma coisa totalmente sem cabimento algum. Eu falei, meu Deus, como Satanás ele é ardiloso, ele é sagaz, e ele usa, né, pessoas que estão dentro, né, de um contexto, às vezes até de liderança, de pastoreio. Né? Então, acusações infundadas, né, que vêm atingir a nossa vida pessoal, a nossa moral, o nosso caráter, vêm atingir, né, os nossos princípios e valores, ou até mesmo o nosso ministério, né, a nossa forma forma de lidar com as coisas. Antes que isso nos acontecesse, queridos, isso aconteceu com Jesus. Pensa só, se isso não é motivo de ficar-se indignado, se isso não é motivo de gerar uma raiva, uma indignação, até mesmo uma revolta, queridos. Quantos de nós já não ficamos revoltados porque alguém falou algo de nós que não era verdade? Isso aconteceu com Jesus e com o seu ministério. Ele sabe o que é ser acusado.
injustamente e ser caluniado, né? E isso pode hoje, nessa noite, nos trazer alívio. Isso hoje pode nos trazer um consolo, queridos. O Messias, o cara, né? A gente brinca, né? Top das galáxias, não tinha nada, queridos, não tinha pecado nele, não tinha falha nele. Não tinha nenhuma lacuna, nenhuma brecha, nada que pudesse usá-lo. Ou seja, tudo que falaram de Jesus foi infundado. Tudo foi acusação infundada, né? E nós, que somos falhos, que somos humanos, temos muitas vezes, né, até mesmo um passado ou áreas ainda de vulnerabilidade, fragilidade. Quanto mais nós, queridos, como estaremos isentos, né, de sermos perseguidos, de sermos acusados infundadamente, né, de sermos caluniados, tá? Então nós precisamos perceber isso. Ele sabe o que é ser acusado injustamente, ele sabe o que é sofrer calúnias, e isso hoje pode nos trazer uma chave para a nossa cura, amém? Jesus, ele foi odiado. Na sua condenação à morte, vemos o ódio nas autoridades e na voz do próprio povo, né? Que disse, é réu de morte, mata-o, crucifica-o, fora com este. Então nós vamos ver aí que Jesus, ele foi alvo de um ódio, né? Terrível, né? E muitas vezes nós temos sido vítimas de ódio alheio, né? Será que alguém, né, que a gente ama, alguém que a gente tem apreço, talvez não teve a sua vida, né, ceifada até pelo ódio, né, de outras pessoas, e a sua vida não só física, né, mas muitas vezes a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua família, né, possa ter sido alvo desse ódio que gerou destruição, né? Então Jesus sabe o que é isso e pode e quer nos dar a vitória completa, a vitória que já foi conquistada, que já foi estabelecida na cruz do Calvário, né? Jesus, ele foi esquecido e abandonado. Na hora extrema, julgado e crucificado, muitos seguidores desapareceram e os próprios discípulos fugiram. Meu Deus, eu estava, né, lendo aqui, estudando para dar essa aula com vocês e pensando, gente, foram anos investindo, anos caminhando, anos ensinando, né? Quantas coisas que os discípulos passaram com Jesus, quantas experiências, né? Naturais, sobrenaturais, quanta convivência, quanta proximidade, né? Carinho, afeto, com os discípulos ali, sacrifício, doação, né? E no momento mais crucial, no momento mais importante, né? No momento decisivo, no momento de maior necessidade, digamos assim, natural de um ser humano, de ter um apoio, de ter ali realmente a presença amiga, ou não que eles pudessem fazer alguma coisa, tirar Jesus dali e acabar com tudo, e destruir os inimigos, né? Porque era necessário que tudo isso acontecesse, e todos eles já estavam avisados, né? Já haviam sido ensinados sobre isso, mas a presença deles ali, né? O conforto que traria, né? Então, isso muitas vezes acontece conosco, né? Então, ali, naquele momento, os seus seguidores desapareceram, né? A multidão desapareceu e os seus próprios discípulos fugiram. Os seus próprios discípulos, que comeram com ele, que dormiram com ele, que passaram tudo com ele, o deixaram. Apenas um dos 12, né, estava ao pé da cruz, juntamente com as mulheres. Então, as mulheres, né, desprezadas, né, rejeitadas, foram elas que não se ausentaram e foram testemunhas do seu sofrimento, da sua morte, sepultura e também como recompensa da sua ressurreição, né, tendo sido elas, né, as primeiras a verem Cristo ressurreto e ouvirem, né, a sua doce voz. Então, Jesus, queridos, foi rejeitado, foi acusado, foi odiado, foi esquecido, foi abandonado. E muitas vezes é isso que nos ocorre, muitas vezes é isso que nos aconteceu. Como eu falei, a gente sempre fala, né? Não sei o que você está passando, não sei qual é a sua guerra, não sei a sua história. Amém, amém. Deus abençoe. E vai ficar gravada, tá? Depois está no YouTube. Se quiser assistir o restante, vai estar lá disponível. Então, o que acontece? Nós muitas vezes passamos por isso na nossa história. A nossa história talvez esteja marcada
por rejeições, marcada por abandonos, né? Marcada por acusações infundadas, né? Por realmente contarmos com pessoas nos momentos bons da nossa vida, sermos um braço forte, muitas vezes, nas situações que elas enfrentam, porque isso acontece muito, mas pode acontecer que quando é na nossa vez, na nossa dificuldade, na nossa, né, fragilidade, nós não tenhamos, né, isso de volta, não temos esse retorno, nos sintamos injustiçados, abandonados. Né? E Jesus, ele passou por tudo isso, né? Ele conhece, né? Ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser ferido. Ele conhece o que você está enfrentando. Ele pode dizer, eu sei exatamente o que você está passando, porque eu já passei pela mesma coisa. Eu sei como você se sente. E nós precisamos entender a dimensão de Jesus, ele estava ali como homem, como ser humano. Ele tinha, né, ele era Deus. Mas naquele momento estava totalmente como ser humano. Então todas as emoções, pensamentos e sentimentos que podem vir sobre nós, puderam também vir sobre Jesus naquele momento, em toda a sua história, em toda a sua trajetória na Terra. Tá? Eu quero preparar algo, tem uma ministração, tem uns capítulos do livro, né, dos traumas emocionais, que fala sobre isso, o médico ferido. E ele traz, o autor é maravilhoso, ele traz de uma forma assim, muito clara para que a gente consiga entender, porque nós ainda não entendemos a dimensão do que é Jesus passou por aquilo que nós passamos. E aí Isaías diz, né, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu sou sarado. Então, se eu não estou sarado, se eu não estou vivendo em paz, se eu não estou desfrutando de paz, eu ainda não me apropriei da obra redentiva da cruz. Se o castigo que Jesus passou, sofreu, hoje eu passo o castigo, sofro, e me coloco ainda nesse lugar, nessa posição, eu não estou validando, eu não estou vivenciando, realmente recebendo, me apropriando daquilo que foi já conquistado, daquilo que já foi estabelecido. Então, o castigo que hoje me traz a paz estava sobre ele. Então, se eu não estou vivendo a paz, então o castigo que estava sobre ele não substituiu a minha vida. Eu estou hoje vivenciando aquilo que eu não preciso mais vivenciar dessa forma, tá? E pelas suas feridas eu sou sarado. Então, hoje eu posso viver uma vida sarada, uma vida curada, uma vida restaurada e transformada, porque ele foi ferido para que eu chegasse a isso. E Satanás, ele sabe como aleijar uma pessoa, ele sabe como fazer isso quando ele fere uma pessoa. As crianças inocentes são o seu primeiro alvo. Uma criança, ela não tem condições de analisar as circunstâncias, ela não tem condições de corresponder, de responder de uma maneira adequada diante das situações. E ela se torna uma vítima indefesa, e por essa razão ela se torna o quê? Um alvo fácil para Satanás, um alvo fácil para as feridas. Entendeu? Então as feridas, elas podem se formar antes mesmo do nascimento, né? Quando a gente ministra cura, quando a gente ministra sobre traumas, né? A gente vai explicar isso, que os filhos, né, ilegítimos, por exemplo, eles já, inevitavelmente, eles já nascem feridos, eles já são feridos, né, desde o ventre. Uma criança que cresce sem saber quem é o pai, ela está marcada na sua alma. Ela leva na sua alma uma profunda ferida e vai crescer com carências emocionais. Uma criança que sofreu a tentativa de um aborto, por exemplo, ela passa por um trauma que aleja a sua personalidade. Então, nós vamos ver aí todo um contexto, né, de feridas, né, as formas como Satanás tenta nos ferir, tenta nos paralisar, porque toda ferida nos paralisa, né? Eu não sei se alguém aqui já bateu o dedinho, o mindinho do pé e conseguiu continuar andando como plena, como se nada tivesse acontecido. Ou você pisa em um prego e continua andando, como se não tivesse acontecido nada. É impossível, porque você foi ferido. Então, simples exemplos. Imagine algo mais profundo, um trauma realmente.
um trauma no sentido literal da coisa, um trauma ortopédico. Entendeu? Então, nós precisamos perceber isso, que o inimigo ele vai tentando desde o início, desde o ventre. Então, não é só na infância, mas desde o ventre. Ele tenta nos ferir, ele tenta nos abortar, se não literalmente, se não é capaz de conseguir levar uma pessoa a isso de forma literal para matar, porque esse é o propósito, roubar, matar e destruir, ele vai tentar fazer isso emocionalmente. Entendeu? Abortando aquela possibilidade de viver uma vida alegre, de viver uma vida plena, uma vida realizada. Tá? Então, no ventre, na sua infância, né, o inimigo ele vai tentar traumatizar, porque é onde a formação da nossa personalidade, né, até ali os 7, 8 anos. Tá? Há quem julgue que a criança ainda nada percebe quando está no ventre, mas isso é um engano. Viu? Em muitas civilizações, mesmo pagãs, as mulheres grávidas são protegidas para que não sejam vítimas de emoções fortes e choques que podem afetar o bebê dentro, né, do ventre. Então, hoje nós sabemos que tudo que ocorre durante a gestação, queridos, vai trazer um reflexo sobre a criança. Tá? Então, as tensões entre o casal, né, a morte, né, a separação, o divórcio, maus tratos, né, abusos de vários níveis, rejeição da gravidez, tudo afeta, a rejeição da mãe, né, se a mãe sofre rejeição. Então, tudo isso afeta o mundo emocional da criança, afeta a saúde emocional desse bebê, tá? Então, a infância é afetada através de pais cruéis também, abusos físicos e sexuais e castigos desumanos. Então, quantas pessoas que a gente, né, vê, a gente acompanha, né, muitas ministrações, né, de cura interior, a gente tem, né, pastoras, equipes, né, que trabalham com essa questão, e quantos testemunhos, né, de pessoas que estavam presas no ventre, não haviam nascido espiritualmente falando, né, a sua alma estava ali presa, né, em traumas, quantas pessoas que realmente elas tiveram, talvez, níveis de castigo muito, né, cruéis, elas ficaram presas, né, em túnel de medo, em cativeiros de medo, né? Então, existem ali muitas questões que atingem, que bloqueiam a nossa alma, tá? Nós ficamos presos em dimensões, tá? Quando olhamos para as crianças de rua, marginalizadas, no vício, no roubo, ou até mesmo no crime, queridos, nós estamos apenas diante dos resultados dessa ferida. Ah, ele escolheu essa vida. Vou até tomar uma água, porque eu quero tentar imaginar, tentar entender o que é. Quem quiser falar, pode até abrir o áudio aí. O que é uma pessoa escolher ser um usuário? O que é uma pessoa escolher ser uma prostituta? O que é uma pessoa escolher ser um traficante, um assassino? Um presidiário? O que é isso? O que é isso? Que lógica é nisso? Teve escolhas, ela teve ali contextos, né, que a levaram, e claro que diante dos contextos existe a questão da vontade, e aí para isso volta lá nas aulas passadas sobre a vontade, 2 aulas, para a gente entender isso, né? Então, teve ali questões de escolha, sim, que nós escolhemos os amigos que, né, que queremos andar, mas muitas vezes essas escolhas, queridos, elas já são tão automáticas, elas já são tão inconscientes, elas já são tão enraizadas em nós, né? Aquilo que eu costumo dizer, a forma como nós pensamos, sentimos, decidimos, né? Isso tudo, ela vem de algum lugar, vem de alguma coisa, é construído, não é simples assim, né? Então, não é tão independente assim. Ela é muito, muito inconsciente, ela é muito, muito automática, por causa dos nossos padrões de escolha lá da infância, construídos na infância. Né? Então, quem que escolhe, né? A pessoa escolheu ter um marido, né, violento, agressivo, um abusador. Eu escolhi ter um pastor abusador. Eu escolhi sofrer, né, ser perseguido por um pastor inseguro. Quem faz esses tipos de escolhas, sinceramente?
né? Então, a gente vai ver ali resultados, frutos, muitas vezes. Então, o que me leva a escolher, talvez, uma liderança, né? Me leva a escolher, a decidir, optar ou permanecer em uma liderança abusiva. Qual é a minha dinâmica de relacionamento? Qual que é o meu nível de cura da minha alma? Né? Será que eu já não chego aqui com esse padrão de necessidade, né, emocional ali, e eu já entro nessa dinâmica, né, doentia de relacionamento, né, a questão de pais violentos, né, e aí depois a pessoa ela entra em relacionamentos também que ela vai repetir aquilo. Então o pai era alcoólatra e sem querer querendo, de repente, né, só que não, eu me encontro também num relacionamento onde o meu cônjuge, o meu companheiro, a pessoa comigo também é alcoólatra, entendeu? Então, a gente vai ver isso, queridos, no crime, nas crianças de rua, nos marginalizados, no vício, no roubo, né? Nós vamos ver resultados de feridas emocionais. Então, a pessoa que ela é rejeitada desde a infância, o que ela mais quer é ser aceita. E aí, ela vai fazer de tudo para ser aceita. Até mesmo enveredar por esses caminhos, fazer esses tipos de escolhas. Não? Então, vocês ficam à vontade aí, tá? Se vocês quiserem abrir o áudio, comentar alguma coisa. Satanás se aproveita delas, se aproveita dessas feridas e as brutaliza, aleija a personalidade das pessoas e domina elas por completo. Bom? Então, nós vamos entender e perceber aí essa dinâmica, que a ferida na alma, porque essa questão de alma é tão, gente, é tão profunda, é tão importante, é tão necessária, que às vezes até fica, ai meu Deus, será que eu não estou me tornando, né, repetitiva, mas, querido, se nós não formos curados, se nós não formos instrumentos de cura, nós vamos ser instrumentos de ferida. E nós precisamos, né, Jesus vem buscar, né, uma noiva limpa, uma noiva adornada, uma noiva preparada, sem mancha, sem mácula. E o que é isso? É uma noiva curada. É uma noiva restaurada, noiva restaurada. Então, nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Nós somos o corpo, nós somos a noiva. Então, isso é muito importante. Porque o inimigo, ele vai... A estratégia dele sempre vai ser ferir, ferir, ferir. E se nós não aprendemos, eu costumo dizer, nós não podemos só ser curados, nós precisamos aprender a não nos ferir mais. Olha essa chave, gente. Porque se a gente fica sempre se ferindo na mesma coisa, tem alguma coisa errada. Né? Eu brinco assim, é o meu jeito, né? Eu sou assim. Não, se o seu jeito tá te atrapalhando, você tem que dar um jeito no seu jeito, querido. Tem que aprender a dar um jeito. Se a gente fica sempre se ferindo na mesma coisa, isso demonstra, isso aponta que nós ainda estamos imaturos emocionalmente, estamos imaturos espiritualmente. Queridos, olha só, o inimigo, ele entra assim, ele vai fazendo uma coisa, nós perdemos tempo, nós perdemos energia emocional, nós perdemos realmente perdemos o nosso tempo, porque estamos envolvidos, né, e estamos sendo direcionados por muitas feridas na nossa alma. A base assim, do nosso ministério está nisso, porque o inimigo ele vem fazendo o quê? Ele vem roubando de nós aquilo que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos trilhar, né? E aí, enquanto nós deveríamos estar estabelecendo o reino, vivendo o reino, nós estamos em competições, em buscas de compensações por causa da nossa alma ferida, por causa da nossa alma fragmentada, né? Então, nós precisamos ser curados, porque Satanás, às vezes, ele vai se aproveitar de toda e qualquer oportunidade para nos ferir, nos tornar brutos, nos tornar realmente amargos, tá? E aleijar nossa personalidade, e tentando nos dominar. A rejeição também pode vir na infância, quando há a presença de muitos filhos. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. É desafiador, querido, ser pais. Desafiador. Mas numa família onde tem muitos filhos, se não há uma sabedoria divina, se não há um gerenciamento, porque isso acontece até quando há poucos filhos. Por quê? Porque cada filho vai ter a sua personalidade, a sua linguagem de amor, as suas, né, necessidades emocionais.
Então, a criança ela pode se sentir isolada, preterida, e vai crescendo com feridas, pois ela não consegue analisar a situação e entender a falta do amor. Ela não vai conseguir entender a falta de carinho, a falta de atenção de que ela precisa para o seu desenvolvimento. Então, né, um adulto vai conseguir discernir, poxa, não. Por isso que quantas vezes a gente atende no aconselhamento, na clínica, né? E a pessoa fala assim, mas também, como que a minha mãe, né, ia dar conta? Éramos 10 irmãos. Hoje ela consegue pensar assim com a sua maturidade, com a sua maturação emocional. Mas enquanto criança, ela podia até ver tudo aquilo ali, até pensar, mas ela não sentia. Então, o sentimento determina muito. Tá? Uma terrível consequência das feridas através dos pais é que transferimos para Deus. Vamos lá. Está em outro ponto aqui. Tão importante, que nós temos batido muito, falado muito, que é a questão, né, da paternidade. Por quê? Porque uma consequência das feridas que nós passamos, que nós sofremos, nós vamos transferir para Deus essas feridas que foram geradas em nós pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores. E isso, queridos, é muito automático. Por quê? Porque quando nós vamos para o culto e cantamos, né, uma canção, ou vemos alguém orando, né, Paizinho querido, Pai amado, Pai. Quando alguém ouve pai, a primeira coisa que vem na sua mente é a figura do seu pai. O primeiro pai que você conheceu foi o seu pai. Ou você não conheceu o seu pai. Mas você sabe que existe pai e mãe. Entendeu? Então, esses relacionamentos terrenos vão ditando, vão direcionando ali a nossa visão, a nossa percepção de pai. Portanto, o relacionamento correto com o Pai Celestial, ele tem ali uma base, ele tem uma implicação, ele tem uma influência do nosso relacionamento com o Pai terreno. Isso é indiscutível. Tá? Por mais que nós venhamos tentar negar, racionalizar, ou qualquer outra defesa que a gente possa tentar usar, não funciona, porque essa é a verdade. Tá? Então, se houve um pai cruel, essa é a imagem que a criança vai terminar transferindo para Deus. Né? Se teve um pai ausente, essa é a imagem que ela vai acabar transferindo para Deus. Um pai autoritário, né, mas provedor, ela vai transferir para Deus. Deus é um provedor, né? Deus, mas Deus como Deus. Não consigo ver Deus como um pai. Eu tive uma paciente que falou, algum tempo atrás, ela falou assim, não é que eu não vejo Deus como pai. Eu vejo Deus como o meu pai. Eu falei, tá aí. Não que eu vejo Deus como pai, mas eu vejo Deus como meu pai, que é o natural da gente. Então, o problema todo tá aí, mas como foi esse pai? Como é o seu pai? E como você vê Deus? Como você se relaciona com Deus? Compara essas duas coisas. Que nível tá isso? Como está resolvido? Como tá nossa alma, as nossas emoções em relação a isso? Pois é, pastora, eu estou lembrando que do filme A Cabana, é A Cabana que chama, que o autor coloca uma mulher no lugar de Deus, porque o rapaz tinha problema com o pai dele. Né? Então, ele falou assim, se eu aparecesse como homem, você não ia me aceitar. Né? Esse filme é maravilhoso. Muito bom. Eu recomendo, né? Assistir, porque você vai conseguir entender bem ali essa dinâmica relacional. E é fantástico mesmo, porque ele vem ali de uma forma que ele vai ter acesso, né, para o coração, né? Então, nós precisamos perceber isso aqui, porque se não houve a presença de um pai, se um pai abandonou, vai ser difícil um relacionamento com Deus como pai. Vamos dizer Deus como Deus Todo-Poderoso, né, o Criador, né, dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. A gente vai ver Deus, sim, como Deus, mas não Deus como nosso pai. Queridos, isso é orfandade. E aí você vai ler, eu amo aquele texto de Mateus 6, mas não é o 33, 34, que a gente usa muito, que a gente fala muito. Porque aquilo ali é um fruto, é um resultado ali daquele texto, do capítulo 25 em diante. A solicitude da vida.
E se a gente pega aquele texto ali, que texto é muito rico, a gente pega aquele texto ali, vamos meditar nele esse mês, essa semana. Em uma das aulas, eu acho que eu tinha deixado, não lembro qual aula, eu tinha deixado ela meio como tarefa. Por quê? Porque se a gente consegue entrar naquela dimensão ali de confiança, e só confia quem é filho. Quem é órfão não confia. Por quê? Porque ele sempre esteve por ele mesmo. Nunca teve ninguém por ele. Ele nunca aprendeu a ser cuidado, a desfrutar. E muitas vezes nós estamos aqui, talvez nós somos já líderes, somos velhos de igreja e tudo, mas nós ainda estamos nesse papel do órfão, daquele que tem que dar conta de si mesmo, daquele que tem que resolver, porque se eu não resolver, não tem quem faça por mim. Se eu não correr atrás, não tem quem me dê. Nós ainda estamos vivendo como órfão de um pai que está ali presente. Por quê? Né? As mães que estão aqui, creio que nós estamos só mulheres, é difícil ser mãe para quem não quer, para aquele filho que não quer ser filho. É difícil ser pai de alguém que não quer ser filho. Então, como que isso vai acontecer? Nós precisamos voltar para a nossa posição. Por quê? Porque Deus, ele é pai e ele continua sendo pai. Mas às vezes nós não estamos desfrutando da sua paternidade. Para mim, mais pródigo do que o filho pródigo é o filho que foi embora. É o filho que ficou, aliás. Mais pródigo do que aquele que foi é o que ficou. Porque ele tinha tudo, podia usufruir de tudo, mas ele não tinha uma identidade de filho. Ele estava como um funcionário, um servo. Porque quando ele tinha que se comunicar, ele se comunicou com quem? Com outro servo, não foi nem conversar com o pai dele. Então, precisamos compreender isso. Tá? Se nós não mudarmos, não começarmos a perceber isso, a curarmos isso na nossa vida, nós vamos estar sempre andando em independência, em orfandade. E esse texto, né, quero deixar aí para vocês, Mateus 6, 25 em diante, né, vai falar sobre o Pai Celeste. Ele sabe o que vocês precisam, ele sabe o que vocês necessitam, né? Ele cuida de tudo e de todos, não vai cuidar de vocês, né? Então, é tremendo esse texto aqui. Quem sabe a gente vai ter um devocional com cara dessa. Né, Vitória? A gente vai fazer uma live aí, um devocional sobre esse texto, e ia dar bom. Eu te convido e você ministra. Então, podemos até ver a Deus como Senhor, mas para vê-lo como um Pai de amor, só mediante uma cura das feridas passadas. Olha só. Só quando nós temos uma cura na nossa relação com o Pai, com a figura de Pai que está impressa no nosso coração, é que nós conseguimos nos relacionar com Deus como um Pai amoroso, um Pai cuidador, um Pai provedor, que é tudo aquilo que Deus é para nós. Mas que muitas vezes nós não desfrutamos, não nos apropriamos, realmente não nos posicionamos nesse lugar. Amém? E aí a gente entra em crises, porque a gente vê tanta gente sendo cuidada, tanta gente sendo provida de tantas maneiras, e isso, ficamos em cativeiro. E a gente fica preso em tantas comparações também. Por quê? Porque simplesmente não é Deus. A culpa não é de Deus, a culpa não é daquela pessoa, o que ela fez? Ela está simplesmente sendo filha. E a gente luta, a gente guerreia, a gente trabalha, a gente se esforça para ter aquilo que não precisa de esforço nenhum. Precisa simplesmente ser filho. Não precisa fazer, precisa ser filho. O irmão do filho pródigo fazia, mas não estava sendo filho. Olha o engano, né, que muitas vezes nós somos levados por causa das feridas. Temos uma boa notícia, você não tem que transferir para Deus a imagem dos seus pais. O Espírito de Deus lhe dará verdadeira revelação do Pai e você poderá chegar diante dele e dizer, Abba, Paizinho. E terá um relacionamento restaurador de todo o seu ser. Posso ouvir um amém? Amém, igreja? Nós podemos entrar nesse nível, queridos. Eu vejo assim que a paternidade é tudo. Amém, igreja? A paternidade é tudo o que nós precisamos, queridos. Esse é o nosso chamado, né? Jesus, ele veio para nos tornar, né? Todos aqueles que receberam, né? Que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não nos fazemos filhos de Deus, nós
nos apropriamos de sermos feitos filhos de Deus. Tudo que nós precisamos é entender a paternidade de Deus, é vivermos a paternidade de Deus, é desfrutarmos a paternidade de Deus, porque a paternidade nos dá direção, a paternidade nos traz ativação, nos traz liberação, proteção, tudo que nós precisamos. É a nossa identidade, que quem dá a identidade é o Pai. Nós precisamos entender a nossa identidade e andar debaixo dessa paternidade, que a paternidade é uma atmosfera, é uma dimensão, é uma posição, é um lugar. Assim como existe um lugar, né, à direita de Deus Pai, né, nós vamos nos sentar à direita com Cristo Jesus. Existe um lugar de filho. E quando a gente está fora disso, as coisas não andam num caminho, é muito esforço, é muita guerra, é muita luta. Sendo salvo, você é salvo. Mas você não consegue, é um patinar, é uma insatisfação, é um descontentamento, é uma frustração. E aí você desfruta de momentos ali, talvez de alívio, de alegria, de uma esperança, né? Mas não consegue viver realmente essa dimensão que a paternidade nos libera, que a paternidade nos cobre, entendeu? Então nós precisamos buscar isso, amém? Os filhos de Deus são os primeiros visados por Satanás. No momento em que alguém nasce de novo, a primeira coisa que recebe dos outros é rejeição, ferida. As críticas feridas entram logo em ação, em casa, na escola ou no trabalho. São táticas satânicas para trazerem a calúnia, o desprezo, o ódio, a mágoa, a rejeição, com o fim de levar a pessoa a desistir de seguir a Jesus. Se não consegue fazer-nos desistir de seguir a Jesus, fará de tudo para nos machucar. Por quê? Porque alguém ferido, ele paralisa. Alguém ferido não consegue ir adiante, até que aquilo seja curado, até que aquilo seja restaurado, até que aquilo esteja melhor para conseguir seguir. Mas qual que é a estratégia do inimigo? É sempre ferir de novo naquela ferida. Então, aquela ferida que é difícil de sarar, quando você pensa que está sarando, você vai lá e bate ela de novo. Um dia eu estava na casa de um pastor que eu tinha atendido lá, e aí eu dormi, aí à noite eu fui ao banheiro, e aí tá meio no escuro, pá, bati o joelho e falei, ai, que dor. Depois eu fui, passei a mão assim, eu falei, nossa, tá dolorido ainda. Se eu bater de novo no mesmo lugar, vai doer de novo, vai ficar sempre com aquele machucado ali. Então eu preciso agora ter um espaço, eu preciso dar um tempo, eu preciso curar para poder seguir. E o inimigo, ele sempre vai tentar nos ferir. Nós precisamos discernir isso. Quando as pessoas levantam esses tipos de situações, de contextos, querida, a primeira coisa que a gente tem que entender, não são as pessoas. O inimigo querendo nos parar. Eu estava fazendo um discipulado ontem, meia-noite, 1h praticamente, e eu falei com a pessoa. Eu falei com essa discípula, eu falei assim, querida, você precisa entender que todas esses enfrentamentos, essas guerras, essas coisas que vão, né, ali desde o começo da nossa história, desde o começo da nossa vida, às vezes realmente ainda no ventre, uma família conturbada, um contexto, né, desestruturado, você precisa discernir, mapear que todos esses são tentativas de impedir que você chegue no seu destino. São realmente barreiras ali que são levantadas, são fortalezas que são levantadas tentando te paralisar. Então, tudo, olha só. Então, não foram pessoas, é uma estratégia, é uma arquitetura do inferno. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança, nós somos... o diabo, ele perdeu definitivamente. Não tem jeito para ele mais. E nós somos a coroa da criação, nós somos a obra-prima, nós somos amados, nós somos eleitos, nós somos. Entendeu? E como ele não pode parar esse amor de Deus para conosco, ele não pode parar esse plano de Deus para conosco, ele tenta nos parar, ele tenta nos impedir, ele tenta nos travar em cada etapa da nossa vida. Então ele tenta te parar lá na gestação, não conseguiu, ele vai tentar te parar na infância, com a ferida, com uma palavra, com um trauma, com um abuso, para que isso fique ali, você sempre fique voltando naquilo, sabe quando diz que fica repetindo? Você fica naquela mesmo estágio nunca passa. Como que eu vou andar, vou viajar daqui para o sul, se esse é o propósito de Deus, se eu nunca passo na prova da autoescola? Sempre repito, nunca saio daquela fase.
para passar, ter minha carteira, poder ir ali até Porto Velho, poder ir ali até Jaru, e então conseguir ir até Vilhena, aprender e conseguir seguir até o sul. Entendeu? Mas o inimigo vai sempre tentar nos paralisar, sempre tentar nos ferir. Então, nós precisamos olhar situações, perceber situações. Então, não foi os nossos pais que quiseram fazer tudo isso, não foram as pessoas, o cônjuge que quis fazer tudo isso. Isso tudo são situações para nos ferir, para nos paralisar, nos impedir de chegar ao destino, porque existe um destino para cada um de nós. Amém? Alguém que está sendo poderosamente usado por Deus em alguma área do ministério, e logo as investidas se fazem com que essa pessoa se sinta diminuído, traz calúnia, trazem críticas, rejeições, através até mesmo de colegas, amigos e colaboradores. Quantas pessoas você já viu ou isso já passou com você? Parece naquela hora, não, agora vai, a coisa está indo, está fluindo, e de repente, né? De repente, começa a acontecer umas coisas, você fala, meu Deus, da onde isso? Meu Deus. Essa pessoa que estava comigo, que era o meu braço direito, meu Deus, mas falou isso, eu não disse isso, eu tenho certeza que eu não disse isso. E aí começa aquela distorção, né? Aquela obra de Jezabel, né? De formação, de mentira, de engano, de manipulação, de controle, confusão se instala. E aí, naturalmente, o ser humano ele vai ficar desgostoso da vida. Ele vai ficar, agora eu não vou fazer nada mesmo. Eu estou aqui, estou me dando, me doando, servindo com alegria, com amor. Fulano que não está fazendo nada, ciclano, que era para estar me ajudando, que era para estar me ativando, né? A gente vem de um contexto assim, né, ministerial, de muitas experiências, então às vezes aquele que era para estar te ativando, te abençoando, te liberando, está te abortando. Você fala, que coisa é essa, gente? Nem no mundo, nem na empresa, que só tem gente secular, tem essa competição, essa comparação, esse desespero, por que aqui tem? Entendeu? Então, o inimigo vem com tudo isso para nos parar. Por quê? Porque se eu me firo, eu vou parar. Quantos golpes são tão bem sucedidos, queridos? Quantas pessoas, ministérios foram paralisados, destruídos por causa de mentiras e divisões? Então, precisamos entender isso. A estratégia de Satanás sempre será ferir, ferir e ferir. Ele aleja através de incompreensão, falsa acusação, rejeição e medo. Mas existe uma posição em Deus em que nenhuma das suas investidas terá mais poder de nos ferir e nos destruir. Amém? Eu vou repetir essa frase aqui para você entender bem. Existe uma posição em Deus em que nenhuma das suas investidas, nenhuma investida do inimigo terá poder de nos ferir e nos destruir. E essa posição que nós precisamos entrar. Aqui ela não fala, mas essa posição é a nossa identidade, é a paternidade ativada sobre a nossa vida. Porque quando eu tenho identidade, eu sei que eu sou único. O que é ter uma identidade, queridos? Essa impressão digital aqui é única. O CPF é único. A minha identidade em Deus, ela é única, então eu não preciso me comparar, não preciso competir, eu não preciso me sentir rejeitada, porque eu já sou amada. Eu já sou especial para Deus, eu já sou escolhida por Deus. E ele me define, o pensamento dele, né? Eu amo aquela adoração, né? E os pensamentos me definem, né? São os pensamentos dele aos nossos respeitos, não os nossos. É aquilo que ele pensa, é aquilo que ele diz, não é aquilo que eu sinto. Por quê? Porque o meu sentir foi contaminado, foi distorcido. Né? Então eu estou buscando essa cura, estou buscando ter, né, um lugar onde eu sinta aquilo que realmente é verdadeiro, onde eu pense aquilo que realmente é verdadeiro, onde eu esteja alinhada com esse coração de Deus. Então esse lugar onde as coisas, né, onde os sonhos não se abortam, né, como diz a canção, onde o temor não nos enrijece, esse lugar é no Senhor. Há um lugar. Há um lugar, esse lugar é no Senhor. As setas poderão vir, mas não faltará a água da palavra para apagar esses dardos inflamados do maligno. Amém? As setas podem vir. É a frase que eu gosto de dizer. Não podemos impedir que os pássaros sobrevoem, mas podemos impedi-los que façam ninhos.
Então, nós podemos impedir que os pássaros façam ninhos, que os pensamentos se estabeleçam. Então, as setas podem vir, mas não faltará água da palavra. A convicção, a fé, a palavra em nós, dentro de nós, enraizado no nosso coração, para que a gente corresponda a essas investidas. O inimigo ele vai sempre tentar. E a gente precisa sempre voltar, porque quando eu volto para a identidade, quando eu volto para a paternidade, eu não tenho mais dúvida. Eu não deixo esses pensamentos, esses sentimentos me dominarem. E nós não seremos... esse texto é maravilhoso, amo. Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fantástico, queridos, fantástico. Por isso que nós precisamos nos alimentar. Eu creio assim, que até as canções que a gente ouve, elas têm tempo, elas têm, né? A gente vive por tempos, a gente vive por estações. Então, até mesmo isso. Então, se eu estou, né, em determinados contextos, em determinadas guerras, eu preciso me encher da palavra escrita, da palavra revelada, da palavra cantada, da palavra encenada, né? Mas nós precisamos nos encher de toda a verdade. Amém? Diante de tudo isso, poderá dizer, como posso não ser atingido? Até Jesus sofreu agonias da alma e disse, minha alma está batida até a morte. Sim, mas ele levou sobre si todas as nossas feridas, para que não tenhamos que levá-las outra vez. Porque diz assim, pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Então, queridos, nós precisamos, né? Vamos sofrer todo tipo de coisa, mas nós temos nas nossas mãos o entendimento, a palavra, a revelação de que nós devemos nos posicionar de tal maneira a não absorvermos, a não nos entregarmos, a não vivenciarmos essas questões de uma forma prejudicial para a nossa vida, entendendo sempre qual é a nossa identidade, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, né, desfrutar dessa do Deus Altíssimo. Amém? Então, Jesus ele foi ferido e o segundo ponto, para a gente finalizar, é a prisão das mágoas. Todos os homens eles são alvos das feridas de Satanás, né? Isso a gente viu e a gente testificou ali que isso começa desde o ventre, por isso toda uma questão de aborto, toda essa guerra, toda essa luta, né, contra o aborto, porque é o planejamento do inimigo, já acabar com as vidas antes que elas nasçam, né? Então as feridas, se elas não forem tratadas, elas degeneram-se em mágoas. Olha que interessante. As feridas, se elas não forem tratadas, elas vão gerar mágoas. Atrás, portanto, das feridas se esconde um plano estratégico do inimigo, que é o quê? Nos tornar prisioneiros da mágoa. No entanto, se Cristo nos libertou pelo poder da sua morte, sepultura e ressurreição, não nos deixaremos ser prisioneiros de nada e nem ninguém, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais novamente em jogo, não vos colocais novamente, né, em situações, em contextos, em prisões. A recomendação da palavra de Deus é: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E ele vai dizer, né? Corramos com perseverança a carreira, né? Então, aqui está falando, ó, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O autor está usando essa figura da corrida, né? No capítulo 11, ele mostra uma galeria de heróis que correram e venceram, e agora torcem pelos que estão no campo para que também vençam. Queridos, as feridas, elas nos prendem. As feridas, elas, quando são aceitas por nós, que aceita as feridas, tornam-se prisioneiros delas. Primeiro, nós nos tornamos prisioneiros de quem nos feriu. É interessante que, assim, a questão, quando a gente fala a questão do perdão, né, a gente fica muito no contexto de sentir e tal, só que a gente não percebe que quando nós não perdoamos, ou talvez percebamos, né, mas a visão fica tão fortalecida ali, é que
simplesmente a gente começa a dormir com o ofensor, com o abusador. A gente se torna escravo, né? Se a gente está magoado com alguém, nós nos tornamos escravos disso, né? Você carrega isso atrelado na sua mente, no seu sentimento, o tempo todo. Tem pessoas que dormem e acordam com algumas pessoas na mente. Vai para a cama, dorme com ele, né? Não se aparta dele em momento algum. Dirige, está pensando naquilo. Vai comer, está pensando naquela situação. Por isso que a pessoa é atormentada por um companheiro indesejado. O que eu mais quero é me livrar, mas o que eu menos faço é me curar. O que eu mais quero é me livrar, mas o que eu menos faço é me curar daquilo. É olhar para aquilo, porque negar, queridos, não resolve nada. Negar não resolve nada. E muitas vezes a gente tenta fugir de algumas coisas, e aquilo fica mais vivo ainda, fica mais presente ainda na nossa vida. Porque a gente não resolve o passado, a gente apenas tenta esquecê-lo, a gente tenta fugir de conversar, de falar, de pensar sobre isso, mas ao mesmo tempo é o que mais acontece. Precisamos soltar as pessoas que nos magoaram. Quando você o libera, quando você libera essa pessoa, a primeira pessoa a ser liberada é você mesmo. Não sei se eu tenho um elástico aqui, mas eu já fiz essa, tipo, uma dinâmica. É como você, literalmente, você está em um lugar, precisamos soltar as pessoas que nos magoaram. Nós estamos aqui, ó, você e a pessoa que te feriu. Estão aqui, presas, uma a outra. E aí você tenta sair disso. Você tenta se afastar desse pensamento, desse sentimento, dessa lembrança dolorosa, daquilo que ela fez com você, daquilo que ela falou, de como ela se expressou, daquilo que você está sentindo quando pensa nela, daquilo que você, das emoções, das sensações que você sente quando pensa, ou quando relembra aquela situação, e você tenta se afastar dela. E você tenta. E talvez você vá até um ponto, até certo ponto você consiga ir. Mas, inevitavelmente, você não vai conseguir ir adiante. Você vai ser jogado novamente para perto dessa pessoa. Das mesmas lembranças, pensamentos, crenças, sentimentos, emoções e sensações. E vivenciando de novo e de novo e de novo tamanhas, terríveis perturbações por causa daquilo. Então, em primeiro lugar, quando as feridas nos prendem, primeiro elas nos prendem às pessoas. Elas nos prendem à pessoa que nos feriu. E, em segundo lugar, nós nos tornamos prisioneiros da amargura daquela ferida. Os sentimentos são alimentados com a mágoa. É como se você tomasse um prego enferrujado e começasse a mexer em uma ferida. O sangramento será cada vez maior. Por quê? Porque eu estou ali. Aquilo está... Estou me ressentindo. Aquela mágoa está se transformando em amargura. Está mais profunda. Está mais enraizada. Né? Porque a palavra fala sobre raiz de amargura. A mágoa em um novo estágio. Uma terceira prisão é a prisão da incapacidade de amar e ser amado. Meu Deus, alguém em mágoa, em amargura. Há amargura, gente. Não há amor onde há amargura. Há muitos lares destruídos porque duas pessoas feridas e magoadas partiram, né, para um casamento e nenhuma delas tinha capacidade de amar por causa da mágoa. O pecado nem sempre é a ocasião ou motivo imediato pelo qual Satanás ocupa um lugar na vida de uma pessoa. Olha só. Nem sempre o pecado
O pecado nem sempre é aquela ocasião ou motivo para uma pessoa, né, estar afastada do Senhor, estar afastada do propósito. Não é, talvez a única forma de Satanás ocupar um lugar na nossa vida não é só com o pecado. Porque o texto ali você viu, né? Que nós precisamos deixar todo o embaraço e o pecado. Então, as mágoas são embaraços, são prisões, são cativeiros. As feridas podem se transformar nessa ocasião, caso as feridas sejam aceitas e alimentadas. Aquilo que você alimenta é fortalecido, aquilo que você não alimenta morre de fome. Muitas vezes nós alimentamos as feridas que nos causaram, que nos fizeram. E aí se estabelece, né, a ferida, o ciclo da ferida. Quando eu aceito aquela ferida, quando eu aceito, quando eu recebo, quando eu me aproprio daquela ofensa, daquelas palavras duras, ásperas, daquela rejeição, daquela acusação. É como se fosse um jogo de vôlei. Se jogar a bola para você e você não pegar, ela vai cair. Só que a gente se vê muitas vezes obrigado, a gente acha que a gente tem a obrigação de receber a crítica que nos fazem, a acusação que nos fazem, a gente entra na justiça própria. Outra coisa que dá pano para manga se a gente entrar é a justiça própria. E aí a gente não, porque a gente tem uma imagem, a gente tem uma reputação a zelar, pastora. Como eu vou deixar falarem de mim por aí? Como eu vou deixar pensarem? A gente tem um desespero de imaginar que alguém está pensando mal da gente. Que alguém, que nós não estamos sendo aceitos por alguém ou por um contexto, né? Eu como boa, né, e bela sanguínea, socorro, Deus, é relacionável, gosta de estar com gente, gosta de falar. É um terror se eu entrar dentro de uma linha de pensar, meu Deus, será que aquela pessoa está pensando em mim? Será que ela está interpretando de mim? Meu Deus, será que eu... Sai dessa vibe. Imagem e reputação. Morto não tem reputação, querido. Esquece isso. Esquece. Tem alguém querer falar? Será? Abriu alguma hora que fechou. Então, esquece isso. Tá? Então, as feridas, as palavras que as pessoas falam, os ataques que as pessoas fazem, morto não tem reputação, não sei. Os ataques que as pessoas fazem, as calúnias, as perseguições, né? A pastora Marida falou aqui, repetiu a frase, e a gente estava até conversando um pouquinho no começo da última aula, né? Falando sobre isso, sobre as perseguições, né? Ela como psicóloga, então, os psicólogos, né? É uma classe maravilhosa, né? Oh, Deus, é a mim, então eu posso falar. E cristão, então tem todos os contextos de perseguições, de situações, de conflitos externos, internos. Então, se a gente não souber, se a gente não entender que eu não preciso pegar essa bola, eu não preciso abraçar isso aí, se eu não entender isso, eu vou ficar sempre, e aí eu vou ficar, vai só crescer, não vou dar conta. Então, nós não precisamos aceitar a ofensa, porque a ofensa é a isca de Satanás. John Bevere. Leiam esse livro. Eu estou falando deles, né? Pois é, do John, é esse livro, porque a ofensa é a isca de Satanás. E essa isca, o objetivo é o quê? Que a gente pegue essa isca. Então, você não precisa acatar, você não precisa absorver. Querido, o que fala, o que pensa de você é a pessoa com Deus. Quando vem, te elogio, amém, agradeço. Não usa de falsa humildade. Ai, a glória de Deus. É claro que é a glória de Deus. Tá se achando, né? Se a glória fosse para você, você já tá se achando. Claro que a glória de Deus, agradeça, né? Me elogiou algo que você fez no trabalho, na profissão, no ministério. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe. Né? Estamos aqui para servir, sem falsa modéstia, sem falsa humildade, sem orgulho também, entendeu? Mas aquilo que pensam, que falam, né? Como tem uma musiquinha, né? O apóstolo que brinca, tem um hino, né? Deixa que fala, que pensa, que diga. Deixa isso para lá.
entendeu? Você não precisa pegar essa bola, tá? Sai desse jogo. Ninguém fica jogando sozinho. Deixa eu jogar sozinho, deixa pra lá. Tá? Jesus veio libertar aqueles que estão feridos. Estamos fechando. Ele veio libertar aqueles que estão presos por dentro. As prisões espirituais são quebradas por princípios espirituais. Logo, a completa liberdade está em Jesus. Amém? Jesus veio libertar aqueles que estão feridos. O crescimento e o ministério cristão podem ser embaraçados pelos pesos e amarras das feridas e mágoas. Precisamos, nessa noite, queridos, limpar o nosso coração de toda mágoa. Precisamos limpar o nosso coração de todos os pesos, de toda indignação, de toda justiça própria, de toda indiferença. Vai, pastora, fica gravada essa aula. Precisamos nos limpar disso, nos livrar disso, porque isso são pesos, são embaraços. Porque nós estamos em uma corrida, nós estamos em uma jornada. E a culpa, né? A culpa, a mágoa, queridos, é como carregar uma bolsa cheia de pedras. Para que eu quero uma bolsa de tiracolo com pedra? Me é útil para quê? Eu posso colocar aqui meu celular, o meu carregador, a minha carteira, a chave do carro, um batom. Quantas coisas úteis eu posso colocar na minha jornada? Coisas que vão realmente servirem, serem úteis no meu caminhar, no meu processo, até chegar no meu destino. E por que eu coloco, muitas vezes, coisas que não vão me acrescentar, que não vão me edificar? Ai, porque fulano falou de mim, ciclano que falou que ele falou, e eu vou lá tirar isso ali, Para que você quer ouvir? Será que falou mesmo? Porque às vezes a gente fica preocupado, falando, ai, o que fulano pensa de mim? Ai, o que o ciclano vai pensar? Você não vai pensar nada. E se pensar, deixa pra lá, o problema é dele. Deixa pensar. Como diz, deixa falar, até papagaio fala. E aí a gente perde tempo nisso, a gente se envolve nisso. Ó, já vou fazer uma propaganda aqui do meu Instagram, tá, gente? É @Rafa com H Farias. A Vitória acabou de fazer uma postagem lá e me marcar, né? Vou repostar. Então, tira um print aí da tela. Vamos fazer um merchan? Tira um print aí da tela, uma fotinha. Pega uma das frases da aula, posta lá e me marca. Ai, gente. Então, para que nós vamos levar coisas que não vão nos acrescentar? Então, a mágoa, as feridas, essas amarras emocionais, esses bloqueios emocionais, essas crenças são apenas pesos mortos dentro do nosso barco, dentro da nossa bolsa, da nossa mochila, atrapalhando o nosso caminhar. Porque se você está com uma mochila leve, adequada, você vai ter leveza, você vai ter tranquilidade, você vai ter possibilidade de caminhar melhor. Mas o inimigo ele vai sempre tentar nos empurrar, nos entulhar de coisas, para que a gente não chegue lá. Para que a gente não chegue lá. Por isso, Hebreus 12:1 diz, deixemos. Não é que Deus vai tirar, queridos. Nós precisamos deixar. Olha que interessante, olha que diferente isso. Porque a gente às vezes está esperando muito Deus fazer, Deus, quando Deus quiser, e Deus, queridos, o que Jesus fez, já estabeleceu, nós precisamos acessar. E aqui está falando, deixemos todo o embaraço e o pecado. Deus não vai lá e obriga ninguém a deixar o pecado. O Espírito Santo convence. Por isso que o Espírito Santo está aqui hoje, está falando conosco através da palavra de Jesus, que nós precisamos deixar as mágoas, precisamos abandonar as feridas, precisamos deixar os pesos. Mas é isso que nós precisamos fazer, é nós que precisamos fazer. Como diz o apóstolo Éder, a alma é responsabilidade tua, querido, te vira. E ele falou essa frase, eu estava na casa dele, dia 8 ou 9 de setembro, a gente conversando e tal, algumas coisas, trocando ideia e tal, aí ele falou isso, eu falei, fantástico, como, realmente, é tudo isso aí que você está falando. Realmente, essa frase aí, e aí pegou, e aí eu compartilhei, e aí ele começou a falar bastante sobre isso, e realmente, né, nas aulas que ele tem dado, precisamos, é responsabilidade nossa, porque aqui está falando, deixemos, né? O autor está falando,
Deixe você e eu vou deixar, você deixe. Deixemos todo o embaraço, todo o peso. E também o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos tudo isso e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós precisamos limpar o nosso coração. Precisamos limpar. Porque os relacionamentos humanos também são prejudicados por essas mágoas. Então, quando nós carregamos mágoas, feridas na nossa alma, nós estamos falando sobre emoções. Então, as emoções, quando elas são feridas, elas paralisam, a gente fica imaturo emocionalmente, a gente pode até crescer fisicamente, mas imaturo emocionalmente. E aí nós somos prejudicados no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as pessoas. Não existe uma maneira, queridos, de passarmos pelas situações, pelos contextos. Agora você vai querer tirar uma foto ali. Nós vamos fazer um print? Vamos fazer um print, já, peraí. Não existe maneira de passarmos pelo mundo sem que Satanás tente nos destruir. Ele vai tentar nos ferir, tá? Então, aprenda, discina nessa noite, em nome de Jesus, que o inimigo ele vai tentar, a estratégia dele sempre vai ser ferir, ferir, ferir. Ferir com palavras, com atitudes das pessoas, com situações, com contexto, com engano, com manipulação. Ele vai sempre tentar, com frustração, uma coisa não deu certo, entendeu? Então, é romper. Entender isso. Portanto, o que temos que fazer é aprender a lidar com a situação. Por isso que eu falei, mais do que sermos curados, nós precisamos também aprender a não nos ferirmos mais. Amém? Nós precisamos aprender a lidar com as situações e sair vitoriosos diante de cada nova investida. Tem uma ministração da pastora Thalita Pereira, que eu assisti em julho do ano passado, lá em Vitória, em Vila Velha, e eu achei fantástico. E ela fala sobre a resposta que nós damos. E eu tenho uma ministração que eu falo sobre na jornada do propósito. Então, nós precisamos, queridos, a vida ela não é linear, ela é feita de altos e baixos. E quando ela fala dessa ministração, quando ela falou lá em Vitória, ela falou, né, leu Romanos 8, né, 30, 32, 33, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, mais importante do que as coisas que nos acontecem é que resposta nós damos. Então, não importa que se as pessoas falam bem de você ou mal de vocês, que resposta você dá para isso? Porque até aquelas que falam bem, se nós não temos o nosso coração também curado, nós vamos nos apegar a isso. E é tão prejudicial quanto se falassem mal de nós. É um campo perigoso, queridos. É uma coisa assim muito linear, uma coisa muito próxima ali que nós precisamos vigiar o nosso coração. Porque a gente pode entrar em caminhos de orgulho, em caminhos de soberba, muito facilmente. O ego, entendeu? É muito fácil de ser mais estagiado, de querer pegar uma gloriazinha para si. Então, não é o que nos faz, é o que eu vou fazer com isso tudo. Então, eu posso sim elogiado, não tem problema nenhum nisso. Agora, como eu vou lidar com isso? Eu posso ser criticado, vou ser criticado, como eu vou lidar com isso? Entendeu? Então, nós precisamos discernir, precisamos ver que resposta vamos dar para esses contextos e aprender a viver. Por quê? Porque a vida não é linear, é altos e baixos. Então, eu preciso simplesmente aprender a lidar com cada situação da minha vida. Eu não posso morrer quando as coisas estão tudo difícil, me enclausurar, me desesperar, entendeu? Me sentir o último esquecido. Entendeu? E quando as coisas não estão bem, achar que talvez elas não vão ficar talvez difíceis de novo. Então, é altos e baixos, é aprender a lidar com cada uma das situações dos contextos. Amém? E precisamos nos limpar. É um tempo de limpar o coração. Profeticamente, nós estamos na estação, né, de Manassés, Efraim, então isso tudo vem falar, né, nós vivemos dentro do profético, a gente trabalha com a questão dos meses bíblicos, não andamos dentro do calendário só gregoriano, né, precisamos andar por causa do natural, mas no espiritual nós andamos dentro de um calendário profético, calendário bíblico. Quem não conhece muito sobre isso e quiser conhecer, pode chamar a gente no PV, a gente explica, a gente manda as aulas e tudo. Né? E espiritualmente falando, esse é um tempo de limpar o coração, limpar, né, as amarguras, as mágoas do nosso coração. Porque Efraim, né, Manassés
são filhos de José, né? E eles foram ali gerados, né? Quando José havia esquecido, né? Deixado as dores, né? Do passado da sua família, esquecido tudo aquilo que ele passou, né? Com seus irmãos. Amém? Então eu quero orar com vocês. Nós vamos orar e depois vamos tirar a nossa foto. Você que está com o seu videozinho fechado, você é convidado para abrir o seu videozinho para a gente marcar no Instagram, tá bom? E as nossas aulas são todas as terças, né? Nós temos mais 2 aulas pela frente aí para fechar o nosso ciclo da série Emoções, tá bom? E eu creio que tem sido bênção. Estamos aqui para servir vocês, sua casa, sua família, ministério, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Eu vou ver também alguma renúncia e vou mandar para vocês lá no grupo, né? Nós temos o grupo da aula online, onde eu envio o link toda semana, o banner do tema. E somente isso, a gente é bem objetivo ali nesse sentido. Então, se você quiser participar, né, do grupo para pegar o link, hoje, semana passada, eu mandei em outros grupos, mas eu mando só lá mesmo. Aí você manda um oi pra gente aí. Vou mandar essa foto lá também, esse print da foto eu vou mandar lá. E eu vou mandar uma renúncia específica nessa área, tá? De mágoa, de amargura. Então, o som do seu coração, né? Tirando esse tempo realmente para você refletir, limpar o seu coração. Nessa semana aí, até a nossa próxima aula. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito Santo, que sonda os nossos corações. Nessa noite, Pai, nós queremos que o Senhor venha nos direcionar, Pai. Venha sondar verdadeiramente a nossa vida, o nosso coração, talvez aquilo que está oculto até mesmo de nós, Pai. Mas que vemos sintomas, vemos ações e reações que muitas vezes não condizem com a tua palavra, não condizem com o nosso nível, até mesmo de conhecimento já. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração venha a ser curado, venha a ser limpo, venha a ser restaurado. Nós escolhemos nessa noite querer o teu processo. Nós queremos querer perdoar, nós queremos querer ser livres de toda mágoa e amargura, Pai. Limpa o nosso coração. Deus, limpa, Deus, realmente a nossa vida, Pai, para que nós sejamos livres de todas as prisões emocionais, de todas as prisões espirituais, todo nível, Deus, de cativeiro que tem, Senhor, nos paralisado. Eu oro, Deus, para que nós venhamos ser livres, venhamos discernir, venhamos decidir, Senhor, a viver uma vida transformada e transformadora. Pai, porque só aqueles que são curados podem se tornar um instrumento de cura. E aqueles que não são curados, inevitavelmente eles são feridos e também ferirão a outros. Oramos porque queremos ser a tua igreja curada, restaurada, adornada, pura, limpa, Deus, santa e preparada para a tua vinda, Jesus. Somos a tua noiva e aguardamos a vinda do nosso noivo. Ensina-nos, Pai, ajuda-nos, Pai, em todos os nossos processos. Pai, em nome de Jesus, que a unção e a revelação do Senhor seja sobre as nossas vidas nesse tempo, nessa estação. Em nome de Jesus, oramos e cremos e ativamos essa palavra no nosso espírito, Deus. Em nome de Jesus, que ela gere frutos e muitos frutos para a glória do teu nome. Amém, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ainda temos... Vamos fazer uma fotinha. A Neide quer entrar no grupo, é isso? Beleza. Pode tirar uma fotinha com ela? Ai, que fofinha. É engraçadinha. Ela vai te receber Deus, olha aí. aqui em casa. Quando você vier aqui em casa, ela vai... Vocês aí no vídeo, vocês estão podendo, não? Ah, olha, meu Deus, todo mundo bichinho. Vou fazer aqui, né? Ó, que linda. vocês estão que... Cátia e Júlia, vocês não estão que nem na faculdade, não, né? Eu falo direto isso aqui. Deixa eu parar o nosso vídeo. Gente, vocês estão aí no YouTube, ó. Assista a próxima vez online para vocês saírem na nossa foto. É melhor não mostrar. Obrigada.